porque o mais importante não é você saber uma frase ou uma escala ou, sei lá, 10 escalas, mas é você entender quais são os fundamentos que vão te levar a tocar do jeito que você quer, a tocar com liberdade, a tocar com naturalidade. E isso, obviamente, isso é uma construção, eu tô nesse caminho, e todos nós estamos, só que quando você entende os princípios, os fundamentos, você se sente mais, isso dá uma paz, porque você fala, pô, agora eu sei qual é o caminho, agora quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar. Isso dá muito mais segurança, muito mais tranquilidade do que você se sentir frustrado e se sentir, caramba, eu não sei se eu estou fazendo certo, sabe? Se sentir perdido assim é muito ruim. Então eu vou te dar aqui hoje os fundamentos. São 3 fundamentos e a gente vai falar sobre eles. E vamos lá. O primeiro fundamento para você improvisar sem pensar em escalas é você desenvolver linguagem. Ou seja, a escala em si não é linguagem, né? Por exemplo, se eu tocar aqui uma escala, ela não traz a linguagem, né? Porque a linguagem está onde? Está nas frases, está no material, na elaboração melódica e não em escalas, tá? E no caso do DNA da improvisação, que é o método que eu desenvolvi, o método DNA da improvisação, ele é baseado na matriz, ou seja, você vai desenvolver a linguagem através das matrizes. E o que é a matriz? A matriz é uma frase, são várias frases que estão em todo lugar, que faz parte da estrutura de como se fala essa língua, né? A gente compara muito a linguagem, a improvisação como se fosse uma língua, então toda língua tem as suas palavras, né? Tem os seus termos, tem as suas frases, tem o seu vocabulário, né? E qual é o vocabulário da música? No caso da improvisação, são as matrizes. Elas acontecem o tempo todo e a gente precisa aprender a tocar elas para a partir delas também ter você entender melhor como que fica a relação da melodia com a harmonia, tá? E vou te dar alguns exemplos aqui, né? Que são essas matrizes? Já te falei o que são, né? São frases, e essas frases, elas geralmente elas são, vamos chamar de membro de frase, né? Uma pequena parte, uma pequena sequência dentro da escala, ou até com notas cromáticas, que vai te dar já um caráter melódico. Então, por exemplo, ó, eu vou tocar aqui um Dó com sétima maior, e aí se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver como é que tá chegando aqui como é que tá a imagem aqui. Puxar um pouquinho para cá, puxar mais para cá. Pera aí, vamos lá. Então o que acontece? Essa aqui, por exemplo, é uma matriz, ó. Funciona para isso agora. Esse giro aqui, ó. Isso aqui acontece muito. O cara tá improvisando lá pelas tantas, ele faz. Outro que é comum é. Outro que é comum é. Isso aqui aparece o tempo todo. Aquele outro aparecendo aqui, ó. Outra matriz. Tem as mais cromáticas, ó. Né? Essas matrizes, elas são frases que você vai encontrar vários nomes. Por exemplo, isso aqui é enclosure notes, né? Enclosure. Pode ser também. Para você ter um alvo, né? Eu quero chegar numa nota que é do acorde. E aí como é que eu chego? Tem várias maneiras. Isso aqui é uma das maneiras cromáticas. Então, essas frases eu chamo de matriz no DNA da improvisação. Tá? Eu resolvi batizar de matriz por quê? Porque isso muda muito a maneira como os alunos observam essas frases. Por quê? Porque agora ele consegue associar a frase ele consegue catalogar isso na cabeça dele, a frase ganha muito mais significado, ganha muito mais importância, então quando ela aparece ele começa a ouvir.
E se você que está assistindo aqui agora começar a fazer essa aula aqui e começar a pegar essas pequenas frases aqui que eu te passei, né, como essa, como essa, como essa, como essa, como essa, ó, como todas essas matrizes, você depois quando elas começarem a aparecer, você vai começar a identificar. É claro que quando você tem uma só, você vai identificar menos, porque você só tem uma referência, mas quando você tem várias, você vai começar a perceber que elas aparecem quase que o tempo todo. Isso aí é muito comum de aparecer. Isso aí é o seguinte. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Ó, isso aí, essas frases, é super importante que você saiba isso. Se você quer desenvolver o seu fraseado e chegar a improvisar sem pensar em escalas, sem ficar preso pensando no shape de escalas, isso é muito importante. Por quê? Porque ela não é só uma estrutura com uma escala que é, vamos dizer assim, pouco musical, né? A verdade é essa, a estrutura da escala é muito mecânica, é muito estrutural. O negócio, você não tem que aprender a escala para improvisar com a escala na sequência, e sim usar ela como uma ferramenta para criar as suas melodias. Mas o problema é o seguinte, para algumas pessoas pode até ter funcionado e tipo, você já pegou a escala e já saiu criando e tá tudo bem, o cara, sei lá, para ele deu certo. Mas para a maioria das pessoas, eu percebo que só dar a escala pro cara e falar assim, ó, tá bom, ó, esse acorde aqui é só o 7 alterado e as notas são essas aqui, e a escala alterada é essa aqui, e agora aplica. Geralmente não funciona. Para a maioria das pessoas não funciona. E talvez esse é o seu caso. Eu estou falando isso porque realmente a maioria das pessoas precisa de um passo a passo mais detalhado de como trabalhar o fraseado, de como criar as frases, de como combinar as ideias. É tipo, como eu falei aqui no começo, né? É tipo uma língua. Você vai falar uma língua, você não consegue só falar uma língua sabendo as letras. Tipo, te dou as letras e você combina aí, se vira e cria as palavras. Combinar letras aleatórias não vai dar certo. Você precisa saber as palavras e até mais além, você precisa saber as frases. Tipo, ó, em inglês tem uma frase que é assim, o cara fala every now and then. Isso quer dizer de vez em quando, tá? E se você for reparar também, a tradução não tem nem muito a ver com de vez em quando. Mas se bem que de vez em quando também não tem muito a ver, né? De vez em quando. O que é isso? Às vezes. Né? Então, a gente faz o quê? Se você quiser aprender o inglês, você não fica questionando, você só aprende. Como é que fala de vez em quando? Every now and then. Pronto. Tem outras formas, mas essa é uma delas, tá? Essa é uma maneira de falar. E esse tipo de encaixe das palavras, você precisa aprender a falar. E você precisa transformar isso, o every now and then, em uma unidade. Você não pensa depois palavra por palavra para falar. Da mesma maneira, na música, você também não vai ficar pensando nota a nota ou escala a escala, um monte de coisa. Você já tem ideias e essas ideias vão pulando na tua mão e você precisa treinar assim para automatizar isso. Isso é extremamente importante porque a mente que toca, que improvisa, não é a mesma mente que aprende. Não é o mesmo lugar. Quando você aprende uma escala, uma teoria, eu vou te ensinar uma coisa aqui agora. Por exemplo, uma escala alterada, uma escala diminuta dominante, vai estar muito consciente para você. E esse lugar consciente ainda é muito devagar. Ele demora. Você fica falando, não, peraí, fala de novo, Thiago. Peraí, deixa eu anotar aqui. Escala diminuta dominante tem terça, tem não sei o quê. Esses intervalos servem para esse acorde. Você leva, às vezes, 5 minutos para compreender uma escala. Só que para aplicar ela você tem meio segundo. Então precisa de outro sistema para resolver isso. E qual é esse sistema? É o subconsciente. Ou seja, eu preciso trazer essas frases eu tenho que internalizar isso, eu tenho que tornar isso subconsciente, eu tenho que tornar isso automático e rápido para mim. Eu não posso ficar pensando na hora, senão trava tudo. Esse é o que geralmente é o que trava a galera de improvisar, é exatamente isso. É ficar pensando demais. E outra coisa, esse negócio das matrizes, elas
Elas estão muito associadas a um estilo jazz. Quando eu toco, de fato, faz sentido você pensar isso. Se você pensa assim, isso aí é muito, muito jazz, mas eu não sou muito jazz. Faz sentido porque quando você ouve as matrizes, principalmente as cromáticas, soa muito jazz, né? Só que se você quer chegar a improvisar e entender mesmo a improvisação e se aprofundar nisso, uma hora você vai ter que parar para entender melodia, para entender a relação das melodias com os acordes. E o DNA da improvisação é sobre isso. É como a gente parar e entender realmente a melodia, não só ficar falando sobre escalas e acordes, e sim entender como as melodias são construídas. Como que, depois que eu sei a escala, como é que eu crio melodias. É sobre isso. Inclusive, tem o Hugo, que é um aluno do DNA da improvisação, o Hugão Away. Ele vem de uma outra pegada, assim, muito rock. Inclusive, ele não mudou o estilo dele, ele continua tocando rock, só que ele agora tem... Ele queria entender esse mundo do jazz, dessas frases cromáticas, etc. e tal, e ele agregou muito isso no estilo dele. Mesma coisa o Pedro Friedrich. Você pode procurar depois no Instagram, nas redes sociais. Ele já é mais blues, mas também usou a metodologia para entender melodias e construir frases, entende? Inclusive o Pedro é Delta Blues, é um negócio bem específico, assim, usa slide e tal, e ele também utilizou o método para entender. Então, é aquela coisa, se você quer entender como uma melodia é construída, porque afinal de contas, se eu quero improvisar, eu preciso saber como construir melodias, porque improvisar é construir uma melodia em tempo real. Uma hora eu vou ter que parar e entender essas melodias. Tem uma música do Djavan que eu vou te demonstrar aqui com as matrizes e vou recortar ideias aqui para você. Essa música se chama Pétala e a harmonia dela é isso aqui. Eu recortei só um pedaço da música, né? Que na verdade a progressão harmônica que mais fica loopando, acho que é, sei lá, 70%, 80% da música. É isso aqui. O teu amor é isso aqui o tempo todo. Primeiro grau, Rei, luz. Terceiro grau, depois quarto grau e depois quarto grau menor. Eu separei uma base aqui e fica nessa harmonia, E eu vou tocar um pouquinho agora, Repara que o meu solo ele está dialogando. O meu solo ele está dialogando com a harmonia. E isso aqui é extremamente importante você entender. O solo tem que dialogar com a harmonia. Então eu tenho o primeiro acorde aqui. Por exemplo, para esse acorde eu tenho essa possibilidade de matriz aqui, E aí você vai pegar essa matriz e você vai abrir outras ideias a partir dela, Por exemplo, pensando nesse acorde aqui, eu vou partir da fundamental e vou fazer isso aqui, Depois, outra ideia. Então percebe que são ideias menores, Depois, pode ser ou. E a partir disso aqui, olha aqui, se eu tocar esse primeiro acorde, eu posso tocar, essa primeira matriz. Eu posso tocar só essa. Eu posso tocar, Posso tocar. E agora eu vou emendar elas,
tocar tudo, ó. Eu tô tocando aqui por cima do Sol. Quando mudar para o Si menor, eu posso manter as ideias no Sol, se eu quiser. Por quê? Quando você tem um Sol com sétima maior, tira o baixo. Você tem um Si menor aqui dentro. Então, quando ele faz primeiro grau, o primeiro acorde da música aqui, o segundo acorde aqui, eu posso manter o Sol maior que eu estou tocando. Só vou ter que tomar cuidado com esse Sol na hora do Si. Então, depois ele vai para Dó. Aqui eu posso fazer, ó. E algumas outras ideias, por exemplo, essa aqui. E. Por exemplo. Ó. Posso fazer. Ó. Pequenininha. Eu vou somando. In. E vou fazendo. Vou tocando aqui toda a vida. Então, quando eu tocar o Dó, e depois o Dó menor sexta, já é outro mundo. Aí eu vou ter aqui a escala menor melódica e vou ter ideias matrizes passando por dentro dessa escala menor melódica. Então, por exemplo, uma delas é... Isso aqui é clássico, giro dentro da escala menor melódica, ó. Outra é... Ó. Então posso emendar em... Ó. Depois... tocando, vou engatando uma ideia na outra. Pronto, agora eu tenho o Sol aqui, o Si menor eu vou continuar usando as ideias do Sol, as matrizes do Sol, o Dó, eu vou usar as matrizes do Dó, tomando cuidado com a quarta. Eu vou dar preferência para quarta aumentada, porque ele é o quarto grau de Sol. E depois, o Dó menor, sexta, que eu vou usar. Ó. Dó, as ideias, as matrizes de Dó menor. E agora, vou tocar só nessa região aqui, ó. Repara só. Menor. Só estou em uma região. Agora, depois a gente ampliando para as outras regiões, vai ficar assim, ó.
aqui tocando toda a vida, em cima das ideias matrizes. Ou seja, eu primeiro preciso desenvolver o meu fraseado através dessa linguagem. Para eu ganhar a linguagem, eu preciso desenvolver o meu fraseado em cima dessas matrizes.